mais do que de um CNPJ. Você precisa profissionalizar o seu negócio. Definitivamente você precisa romper com o amadorismo e qualquer coisa que seja não profissionalização daquilo que você vende ou daquilo que você presta de serviço. Um CNPJ é muito importante, né? Ele reduz impostos, ele pode abrir crédito para você e pode fazer você escalar com a chegada de um investidor, com outras conexões, né, empresariais, né, outros fornecedores. Isso ajuda muito, 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 muito. Mas de um microempreendedor individual até uma grande empresa, o que eu percebo muito mais é a falta de compromisso com o profissionalismo. Quando a gente fala de profissionalismo, a gente está falando de competência técnica, a gente está falando de autorregulação e a gente está falando de um compromisso público. O CNPJ ele é um compromisso público. Compromisso público de que eu tenho um processo de trabalho, eu tenho competência para fazer aquilo que eu estou fazendo. Então, se você é microempreendedor individual e se você abriu ou faz brigadeiros, por exemplo, eu adoro brigadeiros, né? Eu adoro dar exemplos de brigadeiros. Pensa na embalagem que vai atrair o seu cliente, que vai ser bacana para ele ver. Os detalhes contam, sabe? Os detalhes da marca, a embalagem, o processo de atendimento. Quantas lojas hoje tem no Instagram de bijuteria, por exemplo? São verdadeiros catálogos que a gente acessa, sabe o preço, sabe o valor de frete. Você consegue finalizar uma compra sem muitas vezes a necessidade de um intermediário, de uma pessoa física ali. E os processos de atendimento, gente, pelo amor de Deus, olhe para os atendimentos de seus negócios. Às vezes uma pessoa chega até você e está perdido porque primeiro você tem um monte de formas de contato, isso é até bom, mas você precisa gerir essas formas de contato. Não dá para você ter um e-mail que não acessa, né, ou um WhatsApp comercial que não está disposto a responder ou que não fez a configuração mínima de mandar uma resposta automática. Não dá pra gente falar sobre abrir um negócio, ter uma empresa, ter um negócio, sem falar de profissionalismo. Eu lembro de uma conhecida, uma amiga, a Patrícia Empada Mágica. Ela tem um negócio do ramo alimentício que são as empadas mágicas. Todo mundo amava quando ela fazia empada para vender no trabalho que a gente trabalhou. E isso virou uma empresa, virou um negócio. Mas a Patrícia sempre foi extremamente caprichosa com a forma de atender o cliente, com a forma de oferecer o cardápio, com a embalagem que o produto dela iria, como a pessoa iria aquecer, tanto que o forte dela é vender empadas congeladas para a pessoa comer quando quiser. Hoje ela tem um food garage, ela tem um estabelecimento físico que ela recebe pessoas para comer aquela empada quentinha, manter aquela empada quentinha e saborosa. Mas o mote do início da divulgação dela, eu lembro muito bem, era justamente essa possibilidade de você chegar em casa com aquela empada que está congelada e você poder botar lá no forno e saber que você vai comer empada quentinha, gostosa, saborosa, que derrete da boca. Sem contar na inovação de fazer sabores vegetarianos, com massa vegetariana, e outros sabores assim inusitados. Foi a primeira vez através dela que eu comi empada de brigadeiro, empada de chocolate, empada de goiabada, Romeu e Julieta. Sabe, esse compromisso, esse carinho de ter o outro bem atendido, de ter o outro encantado pelos detalhes. E aí a gente vai falar sobre um outro caso que é de atendimento, por exemplo, da Arcos Dourados, quem não conhece, né, o McDonald's. O McDonald's, eu tive recentemente uma experiência absolutamente pessoal, eu estive recentemente com a minha família no drive-thru, 2 vezes seguidas em lugares diferentes, e a decepção é absurda. Porque a forma, o que deve ser facilitado, o que deve ser ágil, o que deve ser sem burocracia, foi muito pior a experiência. Demorou muito mais do que o esperado, o atendimento foi muito cansativo. Por fim, a última vez que eu estive, sanduíche, a gente estava na fila, o nosso sanduíche, o meu e do meu marido, não tinha ficado pronto, só o das crianças.
e aí a gente teve que esperar, estacionando o carro para esperar ficar pronto, e não ficava pronto, outros carros passavam, iam embora, e eu tive que descer do carro na chuva para ir cobrar da atendente o sanduíche que ela tinha ficado de entregar para mim no carro. Então, assim, não dá para você ter um CNPJ, não dá para você ter um negócio, não dá para você querer abrir uma empresa e só pensar em lucro, escala, vender. Você tem que pensar em processo, você tem que pensar em cantar, você tem que pensar em como gosta de ser tratado, sabe? Profissionalizar. Você tem competência técnica para desenvolver esse negócio? Ponto 1, check. Você tem autorregulação, esse negócio tem autorregulação, exige algum tipo de conselho, fiscalização, ou se não existe, existem sim leis, direitos e deveres que todo empregador tem que cumprir. Então, existe uma autorregulação, mesmo que não haja um conselho, por exemplo, como a OAB, como o CRM dos médicos, enfim. Tem uma autorregulação, tem um compromisso público, né? Existe um CNPJ, uma empresa formalizada, enfim, ok. Agora, foca nos processos. Processo de atendimento, sabe? Faz o seu cliente se encantar por você. Desde o contato no WhatsApp. Não importa se você está começando pequeno ou se você já é grande. Desde o primeiro contato, encante seu cliente. Nada como a gente ser bem tratado. Foca no processo de divulgação, sabe? Não fica perdido vendo 1, 2, 3, 4, 5 referências de marketing digital que diz como você tem que fazer, ou de marketing mesmo, dizendo como você tem que fazer, como você tem que agir. Entende o que é pronto para o seu negócio, entende o que é viável para você e faz acontecer, foca nisso, sabe? Foca no processo das coisas, foca na organização das coisas, foca em encantar o seu cliente de verdade. Então não basta você ter um CNPJ, você tem que ser profissional de fato. Profissionalismo, rompa de vez, queima a ponte, quebra ela e não volta mais para o amadorismo. O amadorismo não pertence ao mundo do empreendedor. Um grande beijo para você.